Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estudar os sinais da função de primeiro grau. Essa matéria é extremamente importante para a gente dar o próximo passo da próxima aula, que é o estudo das inequações. Na matemática tem muito isso, de uma matéria ser pré-requisito para outra, é uma característica da matemática. Então, por isso, é muito importante que vocês assistam todas as aulas da playlist na ordem em que eu coloco, porque eu estudo, elaboro essas aulas de um modo que seja eficiente, prática, para você entender e entender rápido, sem perder tempo, sem enrolação, tanto na preparação da aula como na edição do vídeo. Então vamos lá, estudo do sinal da função de primeiro grau. O que é isso? Estudar o sinal de uma função de primeiro grau. Nada mais é do que você dizer para quais valores de x o y da função vai ser igual a zero, maior do que zero ou menor do que zero. Vou mostrar para vocês aqui o exemplo nesse gráfico. Essa função aqui, por exemplo, pelo desenho dessa função, eu já sei que aonde x é igual a 3, o y é igual a zero. Então eu já matei aqui um dos objetivos do estudo do sinal, que é dizer aqui, ó, igual a zero. Então, no caso dessa função, eu já sei que quando x é igual a 3, o y é igual a zero. Já matei uma. E agora, olhando aqui o gráfico dessa função, para todos esses valores que estão à direita do 3, todos esses valores de x à direita do 3, se você olhar aqui a reta no eixo y, o y está acima do zero. O y é maior do que zero. Então, o que eu posso deduzir? Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui é um valor maior do que 3. O y dele é um valor maior do que zero. E para qualquer ponto aqui da reta à direita do 3, qualquer ponto de x à direita do 3, o y vai ser maior do que zero. Então, por aqui eu vejo que, para todo, esse símbolo aqui na matemática, o A de cabeça para baixo é o para todo. Para todo x maior do que 3, y é maior do que zero. E o contrário, se eu ver todos esses valores que estão à esquerda do 3, esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui é um valor de x menor do que 3. O y dele é um valor que está aqui, ó, abaixo do zero, é um valor menor do que zero. Então, o que eu concluo com isso? Que para todo x menor do que 3, y é menor do que zero. Agora, vamos fazer um rápido exercício aqui para a gente ver na prática como é que faz isso. Vamos ver esse exercício aqui, a letra A. f de x igual a x menos 3. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Vamos determinar para qual valor de x y é igual a zero, para qual valor de x y é maior do que zero e para qual valor de x y é menor do que zero. Quais são os passos? A gente vai resolver isso em 3 passos. O primeiro passo, a gente vai achar a raiz da função, a gente vai determinar se essa função é crescente ou decrescente, e depois a gente vai desenhar o gráfico. A gente pode desenhar o gráfico simplificado, que é melhor ainda. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, esse tal de gráfico simplificado. Então vamos lá, achar a raiz da função. O que a gente faz para achar a raiz da função? Simplesmente iguala o y a zero. Então aqui, ó, achar a raiz dessa função. X menos 3 é igual a zero, x é igual a 3. 3 passou para lá trocando o sinal. Então aqui eu já sei que quando y é igual a zero, x é igual a 3. Isso é a raiz da função e a gente já matou também uma das etapas do estudo do sinal. Encontrar o valor de x para quando y é igual a zero. Segundo passo, verificar se essa função é crescente ou decrescente. Essa função aqui é crescente ou decrescente? Lembra das aulas anteriores? O a, no caso dessa função, é 1. 1 positivo. Se o a é um valor positivo, então a função ela é uma função crescente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar o gráfico dessa função. Eu sei que quando y é igual a zero, x é igual a 3. Então a função vai cruzar o eixo x aqui no 3. A função cruza o eixo x aqui no 3. Para o estudo de sinais, eu só preciso saber isso. Ela cruza o eixo x no 3, ela cruza o eixo x no 3, que é a raiz da função,
E o A é positivo. Se o A é positivo, essa função é crescente. Então ela vai fazer isso. Só de eu ter essa informação, eu já sei que para qualquer valor para cá do gráfico, o y vai ser um valor maior do que zero. Então eu já posso dizer que para x maior do que 3, y maior do que zero. E aqui embaixo, o contrário. Ó. E a esquerda do gráfico? Para x menor do que 3, o que acontece? Qualquer ponto aqui à esquerda do gráfico, abaixo do 3, o y ele é menor do que zero. Então, y menor do que zero. Só que o que acontece? Eu não preciso desenhar o gráfico dessa forma aqui, eixo x e eixo y. Para o estudo de sinais e para a próxima aula, que são as inequações, eu posso fazer o gráfico simplificado. Nesse caso, atende muito bem e é bem melhor o gráfico simplificado. Como que é esse tal de gráfico simplificado? Vou mostrar aqui para vocês. No gráfico simplificado, eu vou desenhar só a reta do eixo x. E aqui, eu vou dizer que aqui é onde ela cruza o eixo y, aqui é o ponto 3. Eu sei que é uma função de primeiro grau. A função de primeiro grau é uma reta. É uma reta inclinada. É uma função crescente ou decrescente. Nesse caso, ela é crescente porque o A é positivo. Então, eu vou desenhar a reta assim. Então, eu sei que a direita do 3 está tudo acima aqui, ó, do eixo x. A direita do 3 é tudo positivo. E a esquerda do 3, a função está toda abaixo do eixo x. Então, a esquerda do 3 ela é toda negativa. Então, a partir daí, eu já posso finalizar o exercício. Olha. Para todo x maior do que 3, y é menor do que zero. Para todo x menor do que 3... Opa, errei aqui. Para todo x maior do que 3, y é maior do que zero. Para todo x menor do que 3, y é menor do que zero. Vamos agora fazer esse outro exemplo aqui, rapidinho. Primeiro passo, achar a raiz da função. Basta igualar o f de x a zero. Então eu vou ter que 2 menos x sobre 3 é igual a zero. X sobre 3 menos x sobre 3 é igual a menos 2. Multiplico os dois lados por menos 1. Esse sinal negativo morre, fica os dois lados positivos. Opa, aqui é um x. Esse 3 passa para cá multiplicando, então x é igual a 6. Então eu já sei que x é igual a 6. O que eu vou fazer? A raiz da função é 6. Vou desenhar aqui o gráfico simplificado. Só o eixo x aqui, do gráfico simplificado. A raiz da função está aqui, ó, e ela vale 6. O a é negativo, é menos 1/3. Então a função é decrescente. Da esquerda para a direita, ela é como se fosse uma rampa descendo. Então, só de olhar para essa reta aqui, eu já percebo o quê? Que todos os valores que estão à direita do 6 no eixo x, os valores de y à direita do 6, ela está abaixo do eixo y. O gráfico, à direita do 6, ele desce, ela vai para baixo do eixo y, abaixo do eixo x. Para baixo do eixo x, isso indica que o y são valores negativos. Então, para cá é tudo negativo, tudo abaixo da reta é negativo. E aqui à esquerda do 6, valores menores do que 6, eu tenho valores de y positivos. Então, aqui, a solução dessa questão, eu tenho que, para x maior do que 6, y é menor do que zero. E para x menores do que 6, os valores de y são maiores do que zero. Essa aula é um passo muito importante para vocês entenderem a próxima aula. Não deixe de assistir a próxima aula e lembre-se que vocês não precisam ficar copiando todos esses quadros. Eu vou deixar na descrição do vídeo um arquivo em PDF bonitinho com todos esses quadros aqui, caso você queira imprimir ou estudar no computador mesmo, fica aí a seu critério. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter assistido. Valeu, gente!